5 minutos. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. E neste programa de hoje estamos conversando com a Maristela Naurati, da titular da terceira Promotoria de Tutela Coletiva de Campos. Agradecemos sempre aí a sua audiência, a sua participação em nossos streamings, assim como a Noêmia Magalhães nos sugerindo aqui várias pautas, né? A gente já conversou com tanta gente, já, né? Evidentemente que falamos aí várias vezes sobre essa questão do Porto. Eu só gostaria de acertar duas coisas aqui com a Noêmia. A parte do patrocínio do Porto, ver se a senhora consegue esse patrocínio aí pra gente. E um outro pedido da Noêmia, eu não sou jornalista, Noêmia, eu sou radialista, que me enobrece muito e não me desfavorece se eu fosse jornalista, como o Arnaldo também. Mas infelizmente eu não sou radialista. São 8h36, mas obrigado pelas sugestões de pautas aí. São sempre bem-vindas. Arnaldo, voltamos com você. Eu vou mais um comentário aqui do Guilherme Teller, vou repassar aqui a Maristela. Dia 30, próxima terça, faz um ano que o CCC foi aberto, o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus de Campos. Gostaria de saber da promotora o que ela tem a falar sobre os médicos, e aí ele ressalta, heróis, e outros profissionais da saúde que lá estão trabalhando sem substituição, enquanto muitos convocados não compareceram. E aí ele complementa, e onde estão os profissionais da saúde que já tomaram a vacina e não voltaram a trabalhar? Então eu queria que você falasse primeiro sobre esse primeiro passo, o CCC, o quanto isso foi importante para que Campos não entrasse em colapso, não tivesse uma situação ainda pior, quando lá atrás, ainda no governo Rafael Diniz, logo no início da pandemia, foi aberto um hospital de campanha, um hospital próprio para atender pacientes de coronavírus. E qual a participação, inclusive, do Ministério Público nessas orientações, nesses pedidos, para que a saúde se preparasse para esse momento? Bem, acredito que isso é uma questão que foi resolvida na gestão passada, né, inicialmente. Foi um grande passo, muito importante. O CCC, ele tem sido, como é que eu vou dizer, um salva-vidas, né? É um local, uma unidade de portas abertas, recebe todos os pacientes, e a participação dos médicos eu não tenho nem o que falar, né? Eu só posso agradecer e parabenizar. Nessa situação de Covid, é muito complicado. Eu imagino a situação que estão extremamente desgastados, cansados, vendo seus colegas adoecerem, uns até falecerem, né? Então, eu só posso parabenizar e agradecer o trabalho deles. Com relação às outras questões, são questões relacionadas à improbidade administrativa, né? Um servidor faltar ao serviço, ou ele ser vacinado e a sua volta ser possibilitada e não retornar. Inicialmente, há uma necessidade de que a própria administração pública apure isso, né, já que são servidores, né? E isso pode ser resolvido administrativamente num processo disciplinar. Caso haja entendimento de que, além de uma questão disciplinar, haja um ato de improbidade administrativa, a administração pública pode mandar esse procedimento para que a gente possa apurar. E ele vai ser devidamente apurado, e caso se comprove um ato de improbidade, ajuizaremos uma ação civil pública. Mas, inicialmente, quem faz essa apuração é a própria administração pública. E caso se entenda que, num caso específico, a administração pública não esteja atuando, seria importante encaminhar para a gente de uma forma, digamos assim, objetiva, com nomes, né? Mesmo que seja de forma, o denunciante anônimo, mas ele informando quem são essas pessoas que não estão indo trabalhar. Porque, de uma forma genérica, pela quantidade de servidores que há na administração pública, fica extremamente difícil saber quem não está indo. Até porque acredito que nesse momento não haja nem
aquela presença, né, registrada. Ponto biométrico. Isso, ponto biométrico, até por conta da contaminação, acredito que não tenha. Então, para se apurar de todos os servidores, isso é inviável, né? Mas, pontualmente, se o denunciante entender que a administração pública não está atuando com um procedimento administrativo com relação a esse servidor faltoso, eu solicito que encaminhe para a gente pelo menos um nome, para que a gente possa iniciar uma investigação viável. Doutora, não é nenhuma pergunta, eu queria que você comentasse um fato que eu vejo muito acontecer. Por exemplo, lá em São João da Barra estão acontecendo manifestações de comerciantes contra esse lockdown. E quando se coloca a mesa de reunião, de negociação com o poder público, sempre se cria uma barreira. Olha, nós estamos seguindo o Ministério Público. Meio que joga como o vilão da história o Ministério Público. Não que seja vilão nesse sentido, porque a recomendação tem base técnica dessa recomendação de lockdown. Mas é rotineiro. Quando se toma uma medida mais severa, uma medida mais rígida, eu queria ser esse escudo. Olha, é o Ministério Público. É uma impressão minha equivocada ou isso realmente acontece? Não sei. Aí eu tenho que perguntar para o gestor. Com relação às manifestações, é da natureza democrática, né? As pessoas têm opiniões divergentes, né? Contanto que essas manifestações sejam pacíficas, evitem aglomeração, assim, não há, né, nenhum problema com relação ao Ministério Público, né? Desde que ela seja feita de forma realmente democrática e obedecendo às regulamentações e às leis. Não tem problema. Mas, assim, ficar como vilão, eu não tenho questão política nenhuma, então eu nunca serei uma política, então não tem problema, não. Mas aí, se... Não tem problema. É até engraçado isso. Foi o que eu falei. É uma impressão que a gente tem, que sempre que... Estou fazendo sim, mas foi porque o Ministério Público recomendou. Talvez até essa forma de se proteger politicamente, né? Eu não estou falando só de São João da Barra, a gente vê isso em várias questões. Da natureza da política mesmo, né? O gestor só está ali porque ele recebeu os votos, né? A confiança do povo para estar ali. E ele depende do povo até mesmo para continuar a sua gestão e para ser reeleito, né? São questões políticas que o Ministério Público não tem relação com isso, né? Então, não tem problema, não. Contanto que não seja nada irregular e ilegal que o gestor fale, não tem problema. Certo. Agora, nós estamos há mais de um ano na pandemia, né? Pela OMS, foi decretado em 11 de março do ano passado. Campos teve o primeiro caso em 23 de março do ano passado, o primeiro caso confirmado. Caminhamos também para um ano da primeira morte confirmada em Campos, enfim. Já deu para a gente aprender, ou a gente espera que todo mundo tenha aprendido alguma coisa com relação a essa pandemia. Eu fiz essa pergunta, acho que a Arlene Valdez, que foi secretária de Saúde de São João da Barra, hoje está na questão da vigilância. Eu fiz essa pergunta a ela achou que foi uma questão... Ela falou que foi uma saia justa, mas não foi a intenção, e vou refazer essa pergunta também a vocês, não é a intenção de colocar saia justa. Hoje, acompanhando essa evolução de casos, evolução de protocolos, a gente vê que na sua opinião, qual é a parcela de responsabilidade do governo, qual é a parcela de responsabilidade da população para a gente tentar sair dessa pandemia? Bem, acho que inicialmente, né, as pessoas conheciam pouca coisa com relação ao vírus, né? Muitas coisas foram sendo descobertas ao longo desse período, né? E acredito que as políticas públicas, elas tenham sido baseadas nisso, inicialmente nesse desconhecimento e depois colocando essas questões mais técnicas que foram sendo descobertas ao longo do tempo, né? Então, acredito que a responsabilidade, ela é dividida com todos, né? Todos temos uma parcela de culpa nisso, né? Porque acredito que os gestores, por uma questão política, para eles seja difícil, talvez, tomar decisões mais drásticas e por isso colocam a culpa em quem faz a recomendação, mas assim, a parcela de culpa é de todos, né? Tanto do governo, né, que
acredito que mesmo tendo sido uma grande surpresa esse vírus, né, ao longo desse período, acredito que as descobertas científicas já podem nos fazer programar, né, coisas para o futuro, né, a vacinação, né, o isolamento social, a questão dos medicamentos que hoje estão em falta. Então, algumas coisas já podem ser previstas para um futuro, para que a gente não repita essa fase que nós estamos passando agora. E as pessoas, né, porque nunca passaram por uma situação de isolamento social, esse período vem se arrastando de uma forma bastante longa, né? Acredito que as pessoas, como eu, achavam que esse ano as coisas teriam melhorado bastante, e hoje a gente não vê isso, a gente está numa situação muito pior do que a gente passou no ano passado, né? Numa situação realmente bastante calamitosa, com um risco de desassistência enorme. Então, e isso é tudo responsabilidade de todos, né? Todo mundo que aglomera, todo mundo que não utiliza, né, o que é preconizado, né, pelas normas técnicas, como o álcool em gel, a máscara, né, às vezes até o próprio desconhecimento das pessoas por questões até econômicas, né, questões sociais, puro desconhecimento mesmo. Então, uma responsabilidade de cada um, né? Não tem como fixar responsabilidade num ponto só, né? Somos todos responsáveis. Na sua opinião, não estou aqui querendo julgar político, nem mandato de ninguém, nem estou querendo que você faça isso, não é essa a intenção. Mas, na sua opinião, a falta de uma política pública ou de um discurso público consonante das esferas da federal à municipal atrapalhou de alguma forma esse entendimento da população com relação à pandemia, ao enfrentamento da pandemia? Sim, acredito que informações contraditórias, elas trazem certa confusão, né? A discordância política é algo normal, né? As opiniões divergentes são questões até normais, mas, assim, a informação ao público é que é o problema, né? Acho que para o público devem se passar informações técnicas, científicas, que no início a gente não sabia muita coisa, mas ao longo do tempo a ciência vem comprovando certas questões. Eu acho que essas informações precisam ser amplamente divulgadas para a população, para que ela possa ter conhecimento, né, daquilo ali, né? Eu também não sou uma pessoa que tem técnica nessa parte de saúde, né? E eu só tenho essas informações por ler essas notas técnicas que são divulgadas pelo pessoal, né? Pela equipe de saúde, né? Pela equipe de cientistas que vem trabalhando em cima dessa pandemia. Então, a gente só tem conhecimento se essa parte técnico-científica é divulgada ao público. Isso que é importante, né? Acreditar na ciência, fazer o que é preconizado pelas normas técnicas com relação ao isolamento social, uso de máscara, álcool em gel, né, evitar a aglomeração de pessoas, né, circular o menos possível, fazer só o essencial. Eu acho que isso que precisa ser divulgado, né, para que as pessoas não tenham entendimentos contraditórios com coisas que já são comprovadas pela ciência. Essa recomendação que está em vigor, essa recomendação do Ministério Público, ela tem um prazo de 14 dias. Né? A recomendação é para que seja adotado por 14 dias, o que se encerraria basicamente ali após o feriado, que é feriado mesmo, não é esse feriadão, feriado mesmo da Semana Santa. Vocês, obviamente, vão reavaliar esse caso. Há possibilidade de pedir prorrogação? Em que circunstâncias se pede a prorrogação? Sim, se esse cenário não for alterado, se continuarmos com esse crescimento, com falta de leitos, falta de medicamentos, é muito provável que o Ministério Público novamente recomende medidas restritivas, né? Porque, tem a pergunta assim, não consigo imaginar pessoas sendo colocadas ali na porta do CCC completamente desassistidas. Se continuar dessa forma crescente, o meu órgão recomendará novamente medidas restritivas.
Agora, com relação acho que a única saída que a gente tem é a vacinação, né? Não há dúvida disso. A gente já colocou aqui que existem denúncias de fura-fila, que existem vários tipos de denúncia, mas como que, de forma geral, você tem acompanhado esse cronograma de vacinação? Essa questão dessa vacina a conta-gotas, né, que vem chegando, e a gente sabe que isso não é uma questão municipal, isso é a questão que vem do governo federal, passa para o Estado repassa aos municípios. Isso tudo faz demorar que a gente saia desse cenário crítico de pandemia. Mas qual a sua avaliação de maneira geral desse plano de vacinação que tem acontecendo, sobretudo essas filas, essas pessoas que ficam ali, às vezes passam a noite na fila, quem tem condições de carro e quem não tem condições, tem que ficar a noite em pé numa fila? Como que você avalia esse cenário de vacinação que vem acontecendo aqui em Campos, mas que é reflexo do que acontece em todo o país? Bem, é bastante complicado, né? Acho que podemos conversar com o gestor para reavaliar essas questões das filas e aglomerações, né? Eu acredito até que eu coloquei isso até na recomendação, né, para fiscalizar, inclusive, as filas de vacinação, porque isso também é uma forma de transmissão do vírus, né? Aumenta a circulação de pessoas, aumenta a aglomeração e acaba tendo um aumento dos casos de infecção, né? Isso eu acredito que tem que ser reavaliado pelo gestor, né? Está sendo bastante confuso. Algumas pessoas relatam que conseguiram realizar a vacinação no horário correto, de uma forma organizada, mas infelizmente com relação a essa corrida, né, e até o receio das pessoas de não serem vacinadas, acabam acontecendo algumas fragilidades nesse controle, né? Isso é um ponto positivo e, com certeza, levaremos em conta para conversar com o gestor com relação a isso. Ok, Nogueira. Tem uma série de assuntos aqui para a gente falar ainda, enfim, ficar até tirando essas dúvidas aí com a doutora Maricela Naurati, mas a hora voa com essa conversa tão inteligente, né, tão boa, e a gente quer agradecer a Odisseia Carvalho, mandou aqui para o particular, de que vai esperar só o pessoal lá do sindicato começar a trabalhar hoje, que aí manda o número do protocolo, conforme a senhora vê. Que bom. Né? E aí eu busco para saber para onde foi, e se foi para outra promotoria eu peço uma cópia. Uhum. Não, obrigado pelo interesse em me ajudar. Agora, tem uma outra pergunta aqui, então, para a gente fechar. O Peterson Gonçalves Teixeira, que é médico e é presidente do Sindicato dos Médicos de Campos, ele diz aqui: qual seria a melhor forma de ajudar os profissionais da saúde que estão... Opa, entrou aqui outra pergunta que sumiu. Que estão exaustos com o 13º atrasado, sem férias e reticência. Como ajudar os profissionais neste momento de crise? Sobrou para a senhora, doutora. Mas o próprio sindicato pode ajuizar uma ação de cobrança com relação a esses valores pendentes, né? E o próprio questionamento que foi feito antes com relação aos profissionais aí que não estão trabalhando, talvez seja importante nominá-los de forma, né, para o Ministério Público, que a gente possa verificar isso, né, trazer, talvez dentro desses profissionais, hajam médicos também, né, que a gente possa fazer com que eles voltem ao trabalho, se o afastamento tiver sido irregular mesmo, né. Então, acho que a gente pode atuar nesse ponto, né, fiscalização, né, que é a natureza do nosso órgão, né. Agora, com relação a valores, aí já foge a minha atribuição. Acredito que seja até mais produtivo que o próprio sindicato, né, realize esse acionamento judicial. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela entrevista, mas não só pela entrevista, muito obrigado pelo excelente trabalho que a senhora tem feito aí à frente, né, dessa tutela, da 3ª, né, Promotoria de Tutela Coletiva de Campos.
eu acho que compete a gente também aqui, por que não reconhecer a importância de todos vocês, e eu acho que reconhecer é o mínimo que a gente pode fazer, agradecer também e, sobretudo, desejar muita saúde para que vocês continuem sempre, né, firmes e fortes aí nesse combate, nessa ajuda ao combate à pandemia da Covid-19, e que as pessoas entendam, as autoridades ou quem quer que seja, fiscalizado aí pelo Ministério, entendam que o Ministério está apurando e está procurando o que é possível fazer de melhor para a população que, como a senhora disse, não consegue nem fazer a sua voz ser ouvida. Então eu achei muito bacana essa expressão, achei muito legal, não só legal, mas vindo de vocês, do Ministério Público, é importantíssimo para que a população também não fique lá desalentada ou desesperada achando que está sozinha nessa guerra. Muito obrigado, bom dia, um bom final de semana. Eu que agradeço, e foi até interessante que anotei aqui alguns pontos de falha da minha atuação, aqui já estão anotados, e esses comentários são extremamente importantes, porque sim, a gente tem uma avalanche de coisas para apurar e às vezes a gente nem percebe onde a gente está falhando, né? A questão da assistência social, né? Essa questão que foi falado agora, né, das filas de vacinação, isso é muito importante. Essas coisas precisam chegar para que a gente possa reorganizar o nosso trabalho e verificar onde estão os pontos sensíveis. Por isso que eu falei antes, a participação da população é extremamente importante. É ela que diz ali onde está errado e pode condicionar assim, a nossa atuação. Eu que agradeço bastante. E a gente sabe, né, quem sente o calor da panela é a colher. Então, quem sente a necessidade na pele é o povo, né, que está nas filas, aí no sofrimento. E tem até uma sugestão aqui de uma ouvinte, a Franceline, ela diz aqui, para colocar alguém nas filas aí, para orientar, porque tem gente que fica lá pro final da fila, fica tudo perdido, né? Sem orientação. Orientação e informação é importantíssimo. Doutora, bom dia mais uma vez. Muito obrigado. Arnaldo, você está de volta agora só na outra semana. Vai dormir, descansar. Volto depois da Páscoa, se Deus quiser, volto dia 5. Não por conta do super feriado, para deixar bem claro, e continuo trabalhando no jornal. Doutor Maristela, muito obrigado pela entrevista, bastante esclarecedora, né? Acho que até o final dessa pandemia nós vamos voltar a conversar, e tomara que a gente converse com fim, né? Para a gente falar das outras questões da saúde. Chegou um comentário sobre a HGG, que é um assunto que a gente podia ter conversado mesmo, né? Que é uma questão que sempre demanda muitos esclarecimentos. Então, enfim, teremos outras oportunidades. Foi do Rogério Bacchini, que também é um ouvinte assíduo nosso, registrar aqui, mas infelizmente nosso horário está estourado. Agradecer demais a participação, e eu volto no dia 5, segunda-feira, Nogueira, com você e a Luísa. Obrigada. É claro, Você recebe esse tempo todo parado? Oh, meu Deus. Não estou parado, estou no jornal, não estou no rádio. Mas eu vou acionar o Ministério. Eu vou acionar o Ministério, hein? Doutora, bom dia. Muito obrigado. Descontrair um pouquinho, porque a gente passa aqui muito tenso, né? E pior que a gente fica buscando informação de saúde, educação, é uma loucura. Bom, a você de casa também o nosso abraço, nosso carinho, muito obrigado a todos. E na segunda-feira estaremos de volta já mais amadurecidos, com 2 anos de idade. A Folha FM estará completando 2 anos junto do aniversário de Campos, que será no próximo domingo, dia 28. Fique ligado, fique na Folha FM 98,3 e obrigado pela sua audiência no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.